Boa tarde, Isaac. Boa tarde, Caio, Catarina, Duda, Boa Victor. tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Cadê as carinhas aí? Cadê as carinhas para eu ver? Os descabelados. Ixi, todo mundo escondido aí. Abre a telinha aí. Ah, olha aí. Cadê os demais? Cadê os amiguinhos? Todo escondido. Deitado lá, coberto até o pescoço com o celular lá, né? Pegaram a apostilinha já? Já. Oi? Estão com a apostila aí? Quero ver as apostilas aí. Cadê as apostilas? Tá aqui. Mostra aí, Caio. Abre sua câmera aí. Mostra sua apostilinha. Ah, isso aí. Pegaram aí as apostilinhas? Sim. Muito bem. Vamos abrir aqui a nossa apostila. Ficaram exercícios para corrigir da última aula, pessoal? Confere aí. Sim. Deixa eu abrir aqui a tela. Tá meio lento aqui para abrir. Dá para enxergar aí, turma? Sim. Sim. Bom, que página que nós tínhamos exercícios para corrigir? Vocês marcaram aí? 3. 30 aí? Exercício 3. Da página 34. Exercício 3, da página 34. Esse aqui, né? Confere? Sim. Muito bem. Exercício 3, da página 34. Vamos lá buscar a resolução deles. Tá. Deixa eu voltar aqui. Eu já abro para vocês. Exercício 3, da página 34. Vamos lá, PC. Era só um instantinho. Deixa eu ampliar a tela aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Sim. Então tá aqui. O primeiro exercício aqui nós tínhamos mais 2/3, mais menos 1/5, é isso? Sim. Sim. Olha só, pessoal, esses dois números aqui, fracionários, né, na sua forma fracionária, o denominador deles é diferente. Veja aqui o denominador 3 para 1 e o outro denominador 5. Eu não posso fazer a somatória dos numeradores diretamente. Eu vou ter que encontrar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. E o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, 15. Portanto, eu posso transformar os denominadores em 15 e aí eu vou mexer no numerador. Como o mínimo múltiplo comum é 15, eu vou pegar esse 15, que está aqui, na primeira fração, 15 dividido por 3, e vou multiplicar pelo numerador. Então, 15 dividido por 3, eu obtenho 5. E 5 vezes 2, eu vou chegar em 10. Oi. Qual a taxa aqui na prova? Vamos estudar. Eu mandei pelo positivo on. O conteúdo você viu aí na mensagem? Vou ver. Então, o conteúdo com as páginas e tudo está lá no positivo on. Então, eu obtive aqui 10 quinzeavos, que é equivalente a 2/3. Faço a mesma coisa com outro número. O 15 do denominador, que é o mínimo múltiplo comum,
dividido por 5, eu vou obter 3. E esse 3 eu vou multiplicar o numerador em cima. 3 vezes 1. E eu obtenho aqui 3. Aí eu faço, na regrinha do sinal, aqui eu tenho o mais e o menos, né? Vai ficar menos, quando eu tirar aqui esse parênteses. E como eles têm o mesmo denominador 15, basta, então, fazer a operação de subtração entre os numeradores. 10 menos 3. Portanto, 7/15. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Então, não pode esquecer. Tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores e depois, para cada um dos números, divide embaixo e multiplica em cima, para você obter a outra fração para fazer a operação direto depois, né? No item B, menos 3/8 mais menos 1/10. Note, então, que eles têm denominadores diferentes. Eu não posso fazer a operação direta aqui com os numeradores. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10 e vou chegar em 40. Então, eu vou usar o denominador 40 para as duas frações. E vou arrumar os numeradores agora. Como que eu faço? 40, eu vou dividir aqui por 8 e depois multiplicar por 3. Então, 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 3, 15. Eu obtenho aqui menos 15/40. Na segunda fração, faço a mesma coisa. O 40, eu divido aqui por 10, obtenho 4, e multiplico pelo numerador aqui em cima. 4 vezes 1, e vou obter 4. Notem que na regrinha de sinal, esse mais com esse menos, quando sair o parênteses daqui, vai prevalecer o sinal negativo. Então, vai ficar menos 15/40, menos 4/40. Mantenho o denominador 40 e faço a operação de menos 15 com menos 4. Obtenho menos 19. Portanto, menos 19/40. Tá claro aí, pessoal? Sim. Sim. Vamos adiante. No item C, eu tenho mais 50,40, esse número racional está na forma decimal, menos o mais 3,09, menos mais 15,8. O que eu faço então? Vou tirar esses parênteses da jogada, ajustar os sinais, né? Mais 50,40 fica o próprio 50,40. Quando eu tirar o parênteses do mais 3,09, olha o sinal aqui, menos com mais. Vai prevalecer o sinal de menos. Menos 3,09. E quando eu tirar o parênteses do mais 15,8, de novo, sinal de menos com sinal de mais, vai prevalecer o sinal negativo, menos 15,8. E fazendo a minha operação, eu tenho 50,40, que vai ser o resultado aqui de 50,40 menos 18,89. De onde apareceu esse 18,89 negativo aqui? De menos 3,09 com menos 15,08. Eu agrupei os termos negativos e mantive aqui o termo positivo. No final vai ficar 50,40 menos 18,89, resultado 31,51. Tudo bem, pessoal? Sim. O professor, Oi? o Cauã Dourado, ele não tá conseguindo entrar na aula. Então, ele vai ter que reiniciar o sistema dele lá, porque eu não tenho ninguém aqui na fila de espera. Ok. Deve ser algum problema lá no programinha dele. Fala para ele reiniciar, tentar entrar de novo. No item D, pessoal, eu tenho 1 e 1/4, né? Menos 1 e 1/4, menos 4/5. O que eu vou fazer aqui, então? Vou primeiro tirar os parênteses, para já deixar a coisa aqui com os sinais corretos. Tirando o parênteses de menos 1 e 1/4, eu tenho menos 1 e 1/4. Tirando o parênteses do menos 4/5, veja que sinal de menos com menos aqui, ó, vai sair o sinal positivo, mais 4/5. Agora eu tenho que fazer o quê? Arrumar esse menos 1 e 1/4. Esse número significa que eu tenho 1 e 1/4.
ou seja, 1,1/4. Esse 1/4 corresponde a 0,25 no decimal, nós sabemos disso. Mas eu vou deixar arrumado tudo em fração para a gente poder trabalhar na operação. Então, como é que vai ficar isso aqui? 1 com 1/4 representa a mesma coisa que 5/4. Porque eu vou ter 4/4, que representa 1, mais 1/4. 4/4 com 1/4, 5/4. Claro, eu mantenho o sinal negativo dele aqui, ó. Continua o sinal negativo. 1 e 1/4 é a mesma coisa que 5/4. E aí, nos 4/5, que ficou o sinal positivo, eu vou somá-lo aqui, ó. Os 4/5 da nossa operação. Notem que essas duas frações têm denominadores diferentes. Uma tem denominador 4 e o outro tem denominador 5. O que eu tenho que fazer, então? Tirar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5. E esse mínimo múltiplo comum é o 20. Faço denominador de 20 para as duas frações. E arrumo o numerador agora. Como é que vai se arrumar isso? Divide embaixo, né? Então, esse 20 dividido por 4. E depois eu multiplico por 5. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 5, 25. Aqui em cima, na primeira fração. Vou arrumar agora o numerador da segunda fração. Eu vou pegar o 20, vou dividir por 5 e vou multiplicar pelo 4, pelo numerador. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 4 do numerador, 16. Agora que eu tenho as duas frações com o mesmo denominador, eu faço a operação com os numeradores. Menos 25 com mais 16. Eu vou chegar em menos 9. Portanto, o resultado aqui, menos 9/20. Tá claro aí, pessoal? Sim. Sim. No item E, eu tenho que somar 1/2. Aliás, eu tenho mais 1/2, subtraindo-lhe menos 2/9, somando com menos 7. Então, reparem que eu tenho duas frações sendo somadas aqui, e eu tenho esse menos 7, que também pode ser encarado como uma fração. Nada mais é do que o menos 7 sobre 1. Então, eu vou ter que tirar um mínimo múltiplo comum entre 2, 9 e 1. O mínimo múltiplo comum entre 2, 9 e 1 é o 18. Então, aí eu escrevo as três frações com os denominadores igual a 18. E faço aquele mesmo processo. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 1, 9. Então, aparece esse numerador de 9 aqui. 18, na segunda fração, dividido por 9, 2. Multiplicando pelo 2 o numerador, eu obtenho 4. Está aqui o nosso 4. Oi. Caderno de atividades, né? Oi? É, abriu o caderno de atividades. Não é no caderno de atividades, isso está na apostila. Tá bom, obrigada. E aqui na terceira fração, 18 dividido por 1, que está aqui embaixo do 7, dá 18. Vezes o 7 daqui em cima, 126. Notem que quando eu tirei os parênteses, eu ajustei os sinais. Mais 1/2 ficou, né, 1/2, então 9 sobre 18, 9/18. O menos com menos aqui vai ficar mais 4/18. O mais com o menos aqui vai ficar menos 126/18. As três frações estão com o mesmo denominador, então eu mantenho esse denominador aqui 18. E faço a operação normal com os numeradores. 9 mais 4 menos 126. E vou chegar em menos 113. Resultado, menos 113/18. Tudo bem, pessoal? Sim. No item F, eu tenho aqui a operação de menos 100, menos mais 29,5, mais menos 92,9. O primeiro passo, então, é tirar os parênteses, mais 100 vai ficar o próprio 100. Aqui eu tenho na regra de sinal menos com mais, vai ficar negativo, menos 29,5. Tirando o parênteses do 92,9,
eu tenho mais com menos, vai ficar negativo, menos 92,9. Vou agrupar os termos negativos, menos 29,5 com menos 92,9, eu vou ter menos 122,4. E, finalmente, eu faço a subtração. 100 menos 122,4, vou chegar em menos 22,4. Tudo bem, pessoal? Sim. Vamos para o item G. Eu tenho aqui a operação menos 4, mais menos 1 meio, menos 5 oitavos. Então, a primeira coisa que foi feita aqui foi tirar os parênteses, né? O menos 4 eu posso escrever como menos 4 sobre 1, na forma fracionária. Aqui, o sinal de mais com menos, no menos 1 meio, vai prevalecer o sinal negativo, menos 1 meio. E aqui o sinal de menos com menos, no 5 oitavos, vai ficar o sinal positivo, mais 5 oitavos. Eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, entre o 1, o 2 e o 8. E o mínimo múltiplo comum entre eles é o número 8. Então, as três frações vão ficar com o denominador 8, e eu faço aquela operação, né? Na primeira fração, 8 dividido por 1 dá 8. Vezes o 4, aqui de cima, 32. Então, aqui, menos 32 oitavos. Na segunda fração, 8 dividido por 2 dá 4. 4 multiplicando aqui pelo numerador, vezes 1, 4. Portanto, menos 4 oitavos. E por último, 8 dividido pelo denominador aqui, 8, dá 1. Vezes o numerador, que é 5, 1 vezes 5, portanto, 5. Agora que as frações estão todas com o mesmo denominador, eu posso fazer a operação, né, com os nossos numeradores. Menos 32, menos 4, mais 5. Eu vou obter, então, 31 oitavos, né? Menos 31 oitavos. Até aqui tudo bem, turma? Sim. Sim. Finalmente, aqui, o item H, eu tenho aqui mais 0,1, mais menos 1 quarto, mais menos 1 sexto. O que eu vou fazer, então? Bom, como esse 0,1 está na forma decimal, eu vou voltar ele para a forma fracionária. 0,1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10, 1 décimo. Então, eu escrevo aqui 1 décimo, já tirando o parênteses. O menos 1 quarto, quando eu tirar o parênteses, eu vejo na regra de sinal um mais com menos aqui. Então, prevalece o sinal negativo, menos 1 quarto. E o menos 1 sexto, quando eu tirar o parênteses, também tem sinais diferentes aqui, mais com menos. Portanto, vai ficar menos 1 sexto. Agora, o que eu faço? Tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores, entre o 10, o 4 e o 6. Eu chego aqui em 60. Então, esse será o denominador comum para as três frações, 60 para as três, e faço aquela operação. Para a primeira fração, 60 dividido por 10 dá 6. E multiplicando pelo numerador, 6 vezes 1, eu tenho 6. Na segunda fração, 60 dividido por 4, e eu vou multiplicar aqui pelo numerador, que é igual a 1. 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 1, 15. Portanto, está aqui o meu numerador, 15. A terceira fração eu pego aqui, 60, divido por 6 e vou multiplicar pelo numerador. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 1, 10. Portanto, 10 60avos. Agora que eu tenho o mesmo denominador comum para as três frações, eu escrevo esse denominador aqui embaixo e faço a operação com os numeradores normalmente. Eu vou ter 6 menos 15 menos 10. Vou chegar em menos 19. Portanto, pessoal, resposta, menos 19 60avos. Tudo bem, galera? Sim. Tá tranquilo? Não estão sem dúvidas aí nessa parte? Tá claro? Tá claro.
Maravilha, vou voltar lá para a nossa apostilinha, então, para dar sequência. Deixa eu tirar essa tela aqui. Voltar para a nossa apostilinha. Lá para baixo, né? Eita, que hoje está difícil esse positivo. O pessoal todo fazendo prova. As provas de segunda-feira. E aí fica sobrecarregado. Mas não tem problema. Vamos lá na página 33, 34, né? Deixa eu ampliar aqui, para ver se dá para vocês enxergarem. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Sim. Maravilha. Então vamos lá, paramos aqui, né? Vamos ver agora a parte de multiplicação e divisão dos nossos números inteiros. Já vimos adição e subtração, né? Vimos que na adição e na subtração, quando eu tenho frações, né, que têm o mesmo denominador, eu posso fazer a operação direta com os numeradores. Quando a fração tem denominadores diferentes, eu preciso fazer aquele esquema de tirar o mínimo múltiplo comum e fazer a divisão embaixo, multiplicação em cima, para a gente transformar essas frações em frações equivalentes que eu consiga somar direto os numeradores. Agora, na multiplicação e na divisão, aquela regrinha de sinal que nós aprendemos lá para os números inteiros, ela permanece a mesma, né? Então, quando eu multiplico números de sinais iguais, vai dar positivo. Quando eu multiplico ou divido números de sinais diferentes, vai dar negativo. É o mesmo esquema. O sinal é a mesma. Então, primeiro vai mostrar que é a multiplicação. E para isso, coloca-se aqui um exemplo, né, de pizza, para nós vermos como é que isso funciona. Então, a situação é a seguinte, ó, Fernando chegou à sua casa e encontrou meia pizza de calabresa sobre a mesa. Por ser seu sabor predileto, não resistiu e comeu 3/4 dessa quantidade. Apresente um palpite sobre a fração da pizza que ele comeu. E aí, pessoal, quanto que ele comeu dessa pizza? Aí a resposta é pessoal, né? Como que você poderia fazer um cálculo como este? Se ele encontrou meia pizza de calabresa, desta meia pizza ele comeu 3/4 dessa quantidade. Quanto de pizza que ele comeu? Eu tenho que fazer uma aplicação de 3/4 e 1/2, não é isso? Concorda ou não? Sim. Sim. Graficamente, como é que você representaria isso? Então, você pega aqui, desenha aqui uma pizza, né, inteira. Sabemos que aqui é a metade da pizza, concordam? Aqui, esse eixo vertical, essa reta vertical corresponde à metade da pizza. Bom, o que acontece, então? Se ele não resistiu e comeu 3/4 dessa quantidade, então você vai marcar aqui, se você tem uma quarta parte aqui, ou seja, teriam 4 pedaços aqui, desses 4 pedaços ele comeu 3 desta quarta parte. Como que eu posso fazer, então, uma fração, né? Escrever uma multiplicação que representa essa fração que ele consumiu? Bom, 3/4 da metade. Então, se ele consumiu 3/4 da metade dessa pizza, quer dizer que você vai pegar 3/4 e multiplicar por 1/2. 3/4 multiplicado por 1/2. Que fração da pizza Fernando comeu? E que fração da pizza sobrou? Vejam, pessoal, se ele comeu 3/4 vezes 1/2, a multiplicação das frações que eu faço aqui, ela é bem simples. Eu posso multiplicar direto o numerador e também multiplicar direto o denominador. Já vai aparecer para mim o resultado da fração que eu quero. Então, 3/4 vezes 1/2, basta fazer 3 vezes 1 no numerador, vai dar 3. E embaixo fazer 4 vezes 2, que vai dar 8.
Portanto, a fração que ele comeu foi de 3/8. Ou seja, dos 8 pedaços que eu tinha da pizza inteira, ele comeu uma fração de 3/8. A pizza inteira equivale a 8/8, né? Então, você tem 8 pedaços do total de 8. Se você tirar a metade disso, e se você tirar a fração que ele comeu, significa que vai ser o que restou da pizza. Então, da pizza inteira, 8/8, menos a metade que já havia sido comida, menos a quantidade que ele comeu, 3/8, eu vou ter, então, na minha continha, né? Eu vou ter que fazer uma operação aqui também, né, de mínimo múltiplo comum entre 2 e 8. E o mínimo múltiplo comum entre 2 e 8 é o próprio 8. Na primeira fração, 8 dividido por 8 dá 1, vezes o 8 aqui de cima, permanece 8. Na segunda fração, 8 dividido por 2, eu tenho 4. Multiplicando pelo 1 do numerador, 4 vezes 1, 4. Na terceira fração, eu tenho 8 dividido por 8, vai dar 1. 1 vezes o 3, vai dar o próprio 3 no numerador. Vai dar o próprio 3 aqui no numerador. Então, está aqui, menos 3/8. Todos os denominadores são iguais? São 8, 8 e 8. Eu faço a operação normal aqui com os numeradores. 8 menos 4, menos 3. Portanto, 1/8. Olha aí o que vai ter sobrado da pizza. 1/8. E esse 1/8 é justamente uma fatia, né? Vai ter sobrado uma fatia, 1/8 da pizza. Deu para entender, pessoal? Sim. Tá claro aí? Ficou com dúvida alguém? Não. Tranquilo? Sim. Então vamos adiante, lá na página 35. Página 35, então vocês estão vendo, né, que na operação de multiplicação entre frações é bem tranquilo. Você vai multiplicar direto, né, numerador e denominador, e já vai ter o resultado da sua fração saindo automaticamente. Claro, você vai ter que tomar cuidado com a regra de sinal, que é a mesma. Sinais iguais vai dar resultado positivo, sinais diferentes vai dar resultado negativo. Um exemplo aqui, ó, mais 2/3 vezes menos 1/5. Eu vou fazer 2 vezes 1, 2. E fazer 3 vezes 5 no denominador, 15. Sinais menos 2, 15/8. Aqui ele está pedindo para você considerar a seguinte multiplicação. Nesse caso aqui, eu vou marcar aqui para vocês. Menos 4/9 vezes 27/64. Então, o que você vai fazer nessa multiplicação? Bom, vou fazer direto aqui, né? 4 vezes o 27, eu vou obter 108. E 9 vezes o 64, no denominador, vou obter 576. Notem que a regra de sinal menos com mais, sinais opostos, vai ficar negativo. Agora aqui, pessoal, eu tenho 108,576 negativo. Eu posso reduzir, simplificar essa fração. Como que eu simplifico? Eu vejo que se dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, para ir simplificando ela. E eu noto que 108 dá para dividir por 2 e 576 também dá para dividir por 2. Vou simplificá-la. 108 dividido por 2 vai dar 54. Embaixo, 576 dividido por 2, 288. Mais? Dá. Ó, 54 ainda dá para dividir por 2 e 288 divido no numerador e 144 no denominador. Ainda dá para simplificar mais ainda? Dá, olha só, 27 é múltiplo de 9. 144 também é múltiplo de 9. Então, dá para dividir por 9 em cima e embaixo. 27 dividido por 9 dá 3. E 144 dividido por 9 dá 16. Cheguei, então, em menos 3/16. Dá para simplificar mais ainda? Agora não dá mais, agora eu não consigo. O numerador e o denominador, por um mesmo número.
Então, eu cheguei numa fração irredutível. Eu não consigo simplificá-la mais. Tá claro, pessoal? Sim. Sim. Tudo bem? Tem Sim. dúvida disso aqui? Não, não. Não. Então, beleza. Vamos adiante aqui. Se você... aqui ele dá um outro exemplo, né? Que se você vai fazer uma multiplicação entre 4 nonos vezes 27/64, você tem possibilidades de simplificação para chegar em valores de frações irredutíveis, para facilitar a sua conta, né? Simplesmente você faz esses processos para que a sua continha fique mais simples. Aqui, pessoal, uma definição aí na parte de multiplicação. Antes disso, né, se você quiser fazer uma operação de multiplicação transformando as frações em números decimais, como está mostrando aqui, ó, você pode. Então, 3/24 é a mesma coisa que menos 0,125. Basta dividir 3 por 24. 5/20 é a mesma coisa que 0,25. Basta dividir 5 por 5. E aí você pode fazer a multiplicação entre os decimais direto, respeitando a regra do sinal, né? Menos com menos aqui vai dar mais, e você vai chegar aqui em 0,03125. Então, uma outra forma de você fazer a operação de multiplicação trabalhando com o número racional na forma decimal. Vamos ver aqui. Olha, pessoal, elemento inverso. Vamos ver o que é esse elemento inverso. Então, efetue as seguintes multiplicações que ele pede aqui. 2/7 vezes 7/2. Então, eu multiplico em cima, 2 vezes 7, 14. Multiplico embaixo, 7 vezes 2, 14. 14 sobre 14. 14 dividido por 14 é 1 inteiro, né? Então, 1. Beleza. No item B, 8/15 vezes 15/8. Multiplica em cima 8 vezes 15, 120. Multiplica embaixo 15 vezes 8, 120. Então, reparem que eu chego também no resultado de 1. Vocês estão percebendo que eu estou multiplicando uma fração pela sua fração inversa, pelo elemento inverso, e que eu estou chegando sempre no mesmo resultado de 1? Perceberam isso ou não? Sim. Sim. Então, isso é uma regra. Quando eu multiplico uma fração pelo seu elemento inverso, o elemento inverso dessa fração significa que você está pegando a fração e escrevendo ela invertida, invertendo o numerador com o denominador. Eu vou obter sempre o número 1. Então, o produto de uma fração pelo seu elemento inverso vai ser sempre quanto, pessoal? 1. Tá claro isso aí? Sim. Sim. Posso ir passando aqui ou vocês estão anotando ainda? Tô anotando. Beleza. O que é possível, então, observar em relação aos fatores de cada multiplicação? Se um fator é o inverso do outro, na multiplicação, né, você vai obter o resultado sempre igual a 1. O inverso do outro inverte numerador com denominador, né? Essa fração, então, é uma fração que é o seu elemento inverso. Já posso avançar, turma? Pode. Um pouquinho, professor. Espera um pouquinho, doutor. Sem problema. Ô, professor, Oi? você pode subir um pouquinho, por favor? Subir? É. Obrigada. Pronto aí, turma? Sim. Sim. Posso ir adiante? Pode. Espera aí.
Pronto? Sim. Tô terminando. Professor, você vai dar lição de casa? Vamos ver até onde a gente avança hoje, né? Vamos ver onde nós chegamos. Olha lá, pessoal. Então, ó, conclusão nossa, né? Quando o produto de dois números racionais é 1, esses números são chamados de inversos, tá? Nossa conclusão. Multiplicação entre dois números, né, racionais vai gerar para a gente resultado de 1, eles são inversos. Um não é o inverso do outro. Aqui, ó, tem atividades para vocês. Nossa próxima aula é na sexta-feira, né? E a prova de vocês é quinta-feira. Dá para vocês se divertirem um pouquinho na sexta com essas atividades para a gente corrigir na próxima aula. Então, aí na página 36, ó, tem alguns exercícios para vocês. Página 36, exercício 1. Ó, dá para fazer essas continhas aí. Lá na página 37, para aqui, né? Na página 37, exercício 7. Do 1 ao 7, exercício de multiplicação de frações, de números racionais. Marcaram aí, pessoal? Sim. 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 Vamos ver a divisão agora, divisão de números racionais. Para entender esse processo de divisão, vamos analisar aqui essa situação, né? Uma doceira fez 240 bombons e deseja colocá-los em caixas como aparece na imagem. Então, a caixinha que ela vai usar aqui, ó, ela consegue colocar 6 bombons aqui, né? Numa caixinha como essa. Aí ele pergunta, quantas embalagens como essa ela precisará para armazenar todos os bombons? Qual que é a primeira conta que nós faríamos, então? Bom, se cada caixa cabe 6 bombons, e eu tenho 240 bombons, você pode, então, dividir 240 por 6, e você vai obter 40. Então, você utilizaria 40 caixas iguais a essa que ela escolheu para 6 bombons, concordam? Sim. Tudo bem? Sim. Muito bem. Agora, vamos ver uma outra situação aqui, ó. Para preparar uma receita de mousse de chocolate, são necessários 200 gramas, ou seja, 1/5 de uma barra de 1 quilo de chocolate branco. Com 2 barras de 1 quilo de chocolate branco, quantas receitas iguais a essa é possível preparar? Agora a coisa mudou de figura, né? Eu não tenho aí um número que seja inteiro, né, para poder fazer uma divisão direta. Cada receita de mousse usa 200 gramas. Cada barra de chocolate tem 1 quilograma. 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Então, se 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas, eu tenho que pensar em pegar essa barra de chocolate, como eu preciso de 200 gramas para cada receita, pegar uma barra de 1 quilo e dividir em pedacinhos de 200 gramas. Então, pegando uma barra inteira aqui, como vocês podem ver aqui embaixo, na setinha do cursor, eu tenho 200, 400, 600, 800, 1 quilo. Concordam, turma? Sim. Aí outra barra, uma barra inteira de 1 quilo aqui em cima. Eu tenho 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200. Também me deu 1 quilo, segunda barra. E aí, ó, tem uma barrinha aqui que sobrou um pedaço dessa barra de 200 gramas aqui, ó, na nossa figura. Tá certo? Muito bem. Ela vai preparar a receita de mousse, né? Vai precisar, né, de 1/5 de uma barra de 1 quilo de chocolate Skunk. Esse 1/5 está representado aqui, nesse pedacinho aqui. Concordam, pessoal? É um pedacinho Sim. de 5 possíveis. Tudo bem?
Vamos lá para cima, então. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Se você precisa de 1/5 de uma barra para fazer uma receita, né, quantas vezes, né, o 1/5 dessa barra vai caber em 2 barras? Basta você dividir, então, a sua barra grande em 5 partes iguais. Essas 5 partes iguais que você dividiu correspondem a 1/5. Cada pedacinho da barra é 1/5 da barra. Bom, isso cabe 10 vezes, né, nas 2 barras. Se você usar 2 barras, vai caber 10 vezes lá. Então, o que eu faço aqui? Eu vou fazer uma divisão para representar essa situação. Eu vou dividir as 2 barras que eu tenho por 1/5, que é justamente a quantidade que eu preciso para uma receita. O 1/5 é aquele pedacinho que eu preciso de 200 gramas. Então, dividindo 2, que são as 2 barras inteiras, por 1/5, eu obtenho 10 receitas. Mas como que saiu essa divisão? 2 dividido por 1/5 deu 10. Calma que nós vamos chegar lá depois. Mas nós chegamos a uma primeira conclusão de que eu posso produzir 10 receitas, né, utilizando as 2 barras inteiras. Uma outra situação aqui, pessoal, dá uma olhada. Para preparar um chocolate quente, preciso de 1/3 de uma barra. Quantas receitas de chocolate quente posso preparar com meia barra de chocolate? Então vejam a nossa situação, né? Você faz um chocolate, né, inteiro, né, um chocolate quente, usando 1/3 da sua barra. Se você tem, então, meia barra de chocolate, quantas receitas você vai conseguir fazer? Então vejamos aqui a nossa divisão aqui da nossa barra de chocolate, né? 1/3 dela, nós vamos precisar saber, então, quantas vezes, né, o 1/3 da barra vai caber em meia barra. Para você fazer isso, então, vai dividir a sua meia barra em 3 partes iguais. Então, está aqui a nossa meia barra, nós dividimos em 3 partes iguais. Se você dividir essa barra em 6 partes, você vai ver que 1/3 cabe 1 vez e meia na metade da barra. Então, se 1/3 cabe na sua meia barra 6 vezes, o que você vai fazer? Você vai fazer uma divisão. Bom, você tem meia barra e você precisa lá dividir por 1/3. Nessa divisão de 1/2 por 1/3, você pode tirar aqui um mínimo múltiplo comum entre os denominadores, 2 e 3, que na prática seria fazer o quê? Simplificar essa operação. Esse mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Faço aquela operação, 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. Vai ficar o 3 aqui em cima. 6 dividido por 3 dá 2, vezes o 1, 2. E eu chego, então, em 3/6 dividido por 2/6. O que eu posso fazer agora? Então, eu posso dividir direto em cima e embaixo. O 3 dividido por 2 e o 6 dividido por 6. Vejam que 6 dividido por 6, eu vou chegar em 1. E o 3 dividido por 2, agora eu tenho um problema, porque isso aqui vai dar um número decimal, né? Quem é 3 dividido por 2, na verdade? Eu posso dizer que é 3 meios. E esse 3 meios está aqui em cima. Esse 3 meios, então, vai corresponder a 1 e 1/2. Nessa operação que nós fazemos, dessa divisão, vai aparecer um dispositivo mais simples para a gente fazer o cálculo, né? Nós vamos aprender lá na frente, mas aqui só está exemplificando como é que se origina a divisão entre frações, né? Um outro caso aqui, dá uma olhadinha. Eu tenho 2 dividido por 1/5, no primeiro caso nós vimos que deu 10, e temos 1/2 dividido por 1/3, que no segundo exemplo nós tivemos aqui 3 meios. Agora ele quer que faça o quê aqui embaixo? Em cada divisão, multiplique a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então vamos lá. Eu tenho aqui na minha primeira operação, né, 2 inteiros, né, dividido por 1/5. Isso aqui então representaria o quê?
a multiplicação do 2 e 1 inteiro, multiplicando por 5. Porque eu inverti 1/5 e escrevi como 5 sobre 1. Notem que eu cheguei aqui em 10 sobre 1, ou seja, 10. No segundo caso, eu peguei a primeira fração, 1/2, dividido pela segunda, era 1/3. Ele pediu para multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, 1/3 eu transformei em 3 sobre 1. E aí eu fiz a multiplicação. 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 1, 2. Os sinais aqui, né, ficaram com o sinal positivo, porque são números positivos, sinais iguais, 3 meios. Vocês perceberam que nós chegamos no mesmo resultado? Sim. Ficou mais fácil assim, para a gente poder fazer o cálculo? O que vocês acham? Sim. Então, olha só. Quando eu dividir uma fração pela outra, basta eu fazer uma operação inversa, invertendo a segunda fração. Então, dividir um número racional pelo outro pode ser feito de que maneira? Multiplicando o primeiro pelo inverso do segundo. Olha aí que facilidade para nós. O que vocês acham? Não é mais fácil? Sim. Olha só. Esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha o exemplo. Eu tenho aqui o 3/4 dividido por 2/5. O que eu vou fazer? Vou manter a primeira, 3/4, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda era 2/5, então eu vou escrever 5 meios. Agora eu multiplico direto. Eu faço 3 vezes 5, vai dar 15. E faço 4 vezes 2, vai dar 8. Olha aí. Um outro exemplo. 6 dividido por 1,5. Como é que eu vou fazer, então? 6, eu posso escrever como uma fração 6 sobre 1. 6 dividido por 1. Dividido por 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 15 décimos. 15 dividido por 10 dá 1,5. Agora o que eu faço? Mantenho a primeira, 6 sobre 1, e multiplico pela segunda invertida. 15 décimos eu inverto para 10 quinzeavos. E na minha multiplicação, eu posso fazer direto a multiplicação e depois simplificar essa fração. Eu vou ter aqui 6 vezes 10, 60. 15 vezes 1, 15. 60 sobre 15, fazendo a minha divisão, eu vou chegar em quanto? 4. Tudo bem, turma? Sim. Outro exemplo aqui embaixo. Menos 1/2 dividido por 0,25. E o que eu vou fazer, então? Vou escrever menos 1/2 dividido. O 0,25 eu vou transformá-lo na forma fracionária. 0,25 é a mesma coisa que 25 dividido por 100. 25 100avos. Bom, na divisão, então, o que eu faço? Mantenho a primeira fração, menos 1/2, e vou multiplicar pela segunda fração invertida. 25 100avos vai virar 100 25avos. Eu posso fazer a conta direto. Aqui, na apostilinha, ele resolveu simplificar. Pode ser simplificado, dividiu em cima e embaixo, né? Por 25. Mas se eu fizer aqui 1 vezes 100 vai dar 100. 2 vezes 25 vai dar 50. 50 dividido por 100 dividido por 50, eu vou chegar em 2. Mas notem que tem um sinal negativo aqui no menos 1/2. O menos com mais sinais opostos, o resultado tem que dar negativo. Portanto, eu chego em menos 2. Tá aí o resultado final. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo? Sim. Alguém tem dúvida desse processo na divisão? Não. Não. Maravilha. Ó, tem mais aqui atividades para vocês, aqui na página 38. Então, tá aqui, ó, atividades. Página 38. Então, tem aqui o exercício 1. Para vocês fazerem alguns cálculos. 2, exercício 3. Aqui na página 40, tem também alguns exercícios aqui com as bolinhas de sorvete. E eu queria organizar as ideias com vocês aqui. Então, marquem essa aí para a lição de casa que eu passei. Aproveita para fazer. E vamos organizar as ideias aqui juntos, na página 40.
Estão vendo aí? Dá para ver a árvore completa aí? Então tá aí, ó. Números racionais. Está mostrando aqui, ó. Números racionais. Os números racionais, então, vamos puxar aqui esse galho. Eles podem ser escritos como? Como que eles podem ser representados? Por fração e por decimal. Tá aí. Agora tem esses outros 4 galinhos aqui, que são as operações, né? As operações que são feitas com esses números racionais são as operações de adição, as operações de multiplicação, operação de subtração e operação de divisão. Perfeito. Nas operações de adição, vamos puxar os galinhos aqui para cima agora. Percebam que o exemplo de adição de frações com denominadores diferentes, eu sou obrigado a tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores e aí transformar em frações, onde eu vou fazer aquela operação de dividir embaixo e multiplicar em cima. Foi o que aconteceu aqui com menos 2/3 mais 5/7. Achei o mínimo múltiplo comum entre os dois, entre 3 e 7 é o 21. Dividi e multipliquei nas duas e chego em 1/21. Se eu trabalhar com a forma decimal, aí eu faço a operação direto, respeitando a regra do sinal, né? Mais 0,5, mais menos 2,4, mais com menos vai ficar menos o resultado, menos 1,9. Faço, então, a adição direta. Vamos aqui para o caso da subtração nos números racionais. Então, aqui na subtração, onde eu estou mostrando aqui, o que vai acontecer nessa subtração, né? Você vai, na forma decimal, fazer a mesma operação que você faz na adição, a diferença é que você vai estar subtraindo os números, respeitando a regra do sinal, né? Então, aqui eu tenho mais 0,5, menos o menos 2,4. Quando os parênteses saem, o sinal de menos com menos vai ficar positivo, mais 2,9. E quando eu uso a forma fracionária, você faz aquela mesma coisa. Acha o mínimo múltiplo comum, quando os denominadores são diferentes, né? Entre os denominadores, nesse caso aqui, menos 2/3 menos mais 5/7, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 7 é 21. Para cada fração, eu faço aquele esquema, divido embaixo, multiplico em cima e encontro o valor do numerador. Respeitando a regra do sinal, quando sair o parênteses, menos com mais vai ficar menos. E aí, tendo o mesmo denominador comum aqui entre os dois, as duas frações, basta fazer a operação com os numeradores, direto. Então, menos 14 com menos 15, menos 29. Passando aqui pela multiplicação, e vamos ver a operação de multiplicação aqui embaixo, pessoal. Exemplo de multiplicação com frações. Na multiplicação, vocês já viram que é tranquilo, né? Multiplica numerador direto, multiplica denominador direto. E respeita a regra do sinal. Sinais opostos, negativo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Menos 10, 21/2. Tranquilo, pessoal? E aqui na multiplicação, estou puxando aqui mais um galinho aqui para baixo, ó, regra de sinais da multiplicação. Isso serve também para divisão, né? Mais com mais, sinais iguais. Mais com menos, menos, sinais diferentes. Menos com mais, menos, sinais diferentes. Menos com menos, mais, sinais iguais. Deu para completar aí, turma? Sim. Sim. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Não. Tá tranquilo? Sim. Sim. Tá, deixa eu ver como é que tá o meu tempo aqui. Beleza, você já tem bastante liçãozinha aí de casa, eu vou parar por aqui, que aí depois nós vamos entrar num outro assunto aí, né? Pessoal, alguma dúvida, alguma dificuldade aí? Não. Não, Não? professor, tá tranquilo. Então tá bom. Turminha, próxima aula aí, sexta-feira, nos vemos de novo. Um abração aí para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Professor. Tchau, professor. Tchau, galera, até mais.